Olá pessoal, tudo bom? Eu tô gravando esse vídeo aqui para contar um pouco a minha experiência com o parto cesárea. Como que foi esse parto, onde foi, qual que foi os motivos e o porquê que eu escolhi a maternidade que eu tive o Gael. A experiência da cirurgia, como foi o pós, né, como tá sendo agora o pós, e também as minhas complicações que eu tive durante o parto. Então, fiquem aí com o vídeo. Me valorizem, porque é muito difícil fazer maquiagem e tirar um tempinho pra gravar, principalmente porque eu tô com recém-nascido. Hoje eu tenho 7 dias aí de operação. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Então, fiquem aí com o vídeo. Bom dia, pessoal. Agora são 6h26 e a gente tá indo pro Otaviano Neves pra gente poder fazer uma avaliação e aí sim, se vai precisar fazer a cesárea ou não. A gente já arrumou tudo, deixamos aqui as malas prontas. Essa aqui é a minha mala, eu deixei arrumada ela um tempo já. Essa é a minha bolsinha que eu vou levar. Essa mala é minha e do Felipe, né? A gente colocou nossas coisas ali. Aqui é a bolsa do bebê, as coisas do bebê. Pasta e o bebê conforto, ok? A gente vai pro carro, pro Otaviano Neves, meu sogro vai levar a gente. E é isso, se Deus quiser dar tudo certo. O dia tá lindo hoje, o sol tá maravilhoso. E eu sei que Deus já abençoe esse dia. Bom, para começar a falar sobre o assunto, eu preciso abrir um parênteses aqui, que para quem assiste Grey's Anatomy, como eu, que sou fã, entrar numa sala de cirurgia é muito Grey's Anatomy. Eu me senti realmente em Grey's. Então, assim, eu ficava comparando, na hora que eu entrei no centro cirúrgico e vi o staff, a residente e as conversas deles, eu me senti em Grey's. O que me levou a escolher a maternidade, que eu fiz o parto, foi várias coisas. Eu tava entre 3 maternidades, que é aqui de Belo Horizonte, que é no Grajaú, que é o Hospital Dia, negócio assim, que é a maternidade própria da Unimed. Tem o Santa Fé também, que também aceita meu convênio, então foi um dos critérios, né, que eu tive que colocar, são hospitais e maternidades que aceitam o meu convênio. Então, foi o Santa Fé, esse do Grajaú, que é do hospital da maternidade da Unimed, e tinha o Otaviano Neves. Foram esses 3 hospitais que eu fiquei pesquisando e ficou assim na reta final. Então, o que me levou a escolher um desses 3 foi a localização, as informações claras que estavam no site. Como a gente está vivendo a pandemia, então a gente não pode fazer as visitas, então eu queria ter muita informação, sabe? Tá imune com todas as informações possíveis, porque é uma coisa nova, uma experiência nova, então eu precisava ter muita informação. E o site do hospital Otaviano Neves, que foi o hospital que eu escolhi, foi um site completo, ele tinha tudo, ele tinha a lista do enxoval, ele tinha as informações, as acomodações, as fotos, então tinha muita informação, sabe? Então isso ganhou ponto comigo. Que também tem UTI neonatal e também para mãe, sobre as reclamações dos hospitais, eu pesquisei no Reclame Aqui, algumas reclamações. E até então, depois que eu escolhi o hospital, eu não sabia se ia ser cesárea, se ia ser normal, como que seria o meu parto. A gente estava na expectativa, que eu estava com a cabeça virada para a pelve, mas ele não tinha encaixado ainda. A gente ficou esperando ele encaixar, ou o meu corpo entrar em trabalho de parto, e fomos esperando. Na minha última consulta, a minha médica viu que ele ainda não estava posicionando, a gente estava chegando às 40 semanas, e ele ainda não tinha encaixado, meu corpo ainda não estava tendo contrações, eu não tinha soltado um muco ainda. Então a gente decidiu ali, ela me perguntou, né, o que eu queria fazer, se eu tinha algum sonho de ter normal. Eu falei que eu não tinha e que pra mim era o que fosse melhor, o que seria saudável pra mim e pro Gael.
Então, a gente decidiu ali na hora, então tá, você quer fazer a cesárea, ela me orientou como eu deveria fazer, então definimos que a gente ia fazer a cesárea ali, por causa disso, ele não tinha encaixado. Aí na sexta-feira a gente fez um ultrassom pra ver se estava tudo certinho, eu fiz o ultrassom e na segunda-feira a gente fez a cesárea, eu fui pro hospital fazer a cesárea. Uma das coisas que eu queria quando chegasse no hospital era a troca das acomodações. O meu convênio, ele é da Unimed e ele é de enfermaria. Então eu queria trocar de enfermaria para apartamento, né? Que é mais íntimo, é uma coisa que ia ficar só eu e o Felipe ali e o Gael, ia ser melhor. Só que chegando lá, a gente viu que não era somente o custo do quarto em si. Quando você troca de acomodação, você tem vários outros fatores, que é obstetra, anestesista, enfermeiros. Então, assim, tinha várias outras coisas que eu tinha que pagar à parte também. Ia ficar um valor muito alto. Então, nós definimos que eu não ia pro quarto, eu ia ficar na enfermaria mesmo. Então, de cara, assim, na hora que eu dei a entrada na internação, eu fiquei meio chateada, fiquei meio triste, porque era uma coisa que eu queria, sabe? Eu já tinha planejado pagar o quarto, mas quando chegou lá não era só o quarto, tinha alguns agregados e infelizmente não ia poder. Fiquei chateada, mas depois que acabou a cirurgia e a gente foi pra enfermaria, eu conheci a enfermaria do hospital e assim, eu vi que a enfermaria não era tão ruim como eu imaginava. Vou deixar aí as imagens para vocês verem que a gente filmou. Então, assim, era um espaço grande, não tinha tantas pessoas, era só eu e mais uma do meu lado. Tinha um espaço legal, a gente ficou na parte onde que tinha uma janela. Então, assim, foi muito tranquilo. E aí, sim, eu senti que era de Deus, que não era pra eu ficar chateada com essa troca, que não aconteceu essa troca. Porque era um gasto que eu ia ter a mais, desnecessário, porque a enfermaria também era boa, não precisava eu trocar. Bom, depois que você dá a entrada, a gente vai ter o cirurgião e o cirurgião se vai estar disponível, qual horário ali. O meu, graças a Deus, eu não precisei esperar um outro dia, eu não precisei esperar horas. Então a gente chegou lá, era umas 8h30, 9 horas eu fui internada, eu dei entrada nos papéis de internação. E já fui direto para a cirurgia. Então a gente desce lá para a cirurgia, o acompanhante vai para uma outra sala e eu fui para outra sala. Troquei de roupa, tinha um banheirinho lá, ela passou uma roupa lá de hospital, de cirurgia lá. Eu vesti, eles cobriram meu pé também com aquelas touquinhas de cabelo, tive que colocar uma touquinha no cabelo também. E aí eu fico numa sala, assim, que tem uma televisão, fiquei sentado naquela sala, esperando a cirurgia começar pra enfermeira me buscar. Aí vem uma pessoa, me chamou e eu fui pra sala. Chegando lá, antes de chegar na sala, eles chamam meu acompanhante, ele entra pra uma outra sala de espera, ele põe as coisas de maternidade, né, a bolsa, mala, essas coisas lá. E ela também entrega pra ele um kit, né, pra ele trocar a roupa. Então ele fica lá, enquanto ele vai trocando de roupa, ela me levou pra sala de cirurgia, que foi aí que ela me preparou. Então ela ia me preparar antes que Felipe... Então essa parte Felipe não viu, né, elas foram me preparar e Felipe ficou trocando de roupa. Quando eu cheguei lá na sala, aí eu me senti no Grey's Anatomy. Aí tem a maca lá, uma maca que eu tive que sentar. E aí tem aquelas luzes, né? Aquelas trens gigantes assim na minha cara. 2 luzes fortes assim. E eu sentei na maca. Aí a enfermeira veio, colocou um abscesso na minha mão aqui, colocou vários remédios. E ela me posicionou. Aí veio um outro cara, que era um anestesista, super tranquilo. Toda a equipe do Otaviano Neves é maravilhosa. Então, assim, eles foram super atenciosos comigo. Eu fiquei muito ansiosa. Na hora que eu entrei na sala, eu já comecei a ficar muito ansiosa, com medo. Pra mim, que eu ia morrer ali.
Eu não sei, a sensação é essa, sabe? Uma coisa que era muito nova pra mim. Então, assim, eu comecei a ficar muito ansiosa. Aí eu falei, eles perceberam que eu tava nessa ansiedade, aí o anestesista perguntou se já tinha feito alguma cirurgia antes. Eu falei, não, é a minha primeira cirurgia. Aí ele falou, tá, pode ficar tranquila, que tudo que eu for fazer aqui eu vou te falar, cada passo que eu tomar aqui. E ele foi falar, olha, eu vou só passar um álcool aqui nas suas costas, pode ficar tranquila. E aí ele foi me falando que o passo a passo que ele estava fazendo ali atrás de mim. Aí a enfermeira estava na minha frente, ela me posicionou, né? Eu tive que ficar com os braços mais relaxados, assim, com a coluna um pouco mais empergada e tal, com a cabeça baixa, assim. E aí ele aplicou a anestesia. Aí logo, rapidão, eles já quiseram me virar, me deitar na maca, né? Que falou que ia ser rápido o processo ali da anestesia. Então, realmente, comecei a sentir uma dormência nas pernas. Comecei a sentir uma coisa estranha, minha cabeça ficou meio assim, meio pulsando. E aí eu fiquei mais nervosa, mais apreensiva. Eu falei assim, meu Deus, era um misto de emoções, sabe? Que estava acontecendo ali. Meu corpo estava estranho, eu estava ansiosa. Então foi bem complicada essa parte pra mim, assim, eu fiquei com muito medo, e aí eles me colocaram na maca, uma mão minha ficou assim, deitada, como se fosse uma cruz, assim, né? Fiquei com uma cruz assim, deitada, e aqui tinha o abscesso onde estava a medicação que eles me passaram, então eu fiquei aqui assim, e aí começaram a chegar a equipe médica, né? Aí eu não sei o que era, se era residente, se era interno. Aí chegou uma médica falando assim, eu posso participar da cirurgia? Aí uma das pessoas que estavam lá dentro, pode sim. Aí ela, então tá bom, eu vou me lavar. Gente, primeiro eu falei, estou em Grace. Eu não sei se era efeito da anestesia, mas eu fiquei, meu Deus, igualzinho Grey's Anatomy. Eu fiquei comparando essas coisas assim, sabe? Aí ela foi se lavar, porque ela ia participar da minha cirurgia, toda feliz. Aí, Felipe chegou, a gente ficou conversando ali, e aí eu já não tava sentindo mais as minhas pernas. Eu sentia que tinha uma coisa, mas eu não tava mexendo mais. Aí eles começaram a fazer incisão, só que eu não sentia, entendeu? Eu não tava sentindo nada. Então, eu perguntava, Felipe, e aí, o que tá acontecendo? Quando eu olhei pra cara do... Eu só sabia que tava acontecendo alguma coisa, tipo, que já tava cortando. Quando eu olhei pra cara do Felipe, assim, ele tava meio passando a mão na cabeça, meio ansioso também, com os olhos vermelhos. E eu falei, começou? Aí ele balançou minha cabeça que sim, ele tentando filmar, mas eu vi que ele tava bem nervoso, porque é um corte, né? Então, assim, tem muito sangue. Então, ele não tem experiência com isso, a gente nunca viveu isso, graças a Deus a gente não precisou de cirurgias, e então foi bem difícil para ele também ver aquilo, né? E como eu não vejo, porque eles colocam um pano assim na minha frente, eu não vi nada e nem senti nada. Então, pra mim, eu nem sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que estava acontecendo alguma coisa assim, porque o Felipe tava com a cara meio assustado. Mas beleza. Depois se cortou, tirou o Gael de lá e tal, eu vi que chorou. E eu já olhei pro Felipe assim, e aí? Vai atrás dele, porque a médica pegou, né, coloca ele no cantinho assim, pra limpar ele e tal. Aí ela, pode vir, pai, pode vir pra cá. E aí o Felipe foi lá ver Gael e tal, pegou e eles colocaram o Gael no meu peito, assim. E aí começaram a fazer as incisões. E quando começou, quando o Gael já tava no meu peito, assim, e eu vi que tava demorando, eu fiquei mais ansiosa, porque eu falei assim, gente, por que tá demorando tanto ali? Mas não tava demorando, porque tem que costurar, né? Tem que costurar, suturar tudo ali bonitinho. Então, assim, mas demora, porque são várias camadas que cortam, não sei quantos pontos que dá, enfim. Então tava demorando um pouco pra fazer. E aí eu novamente perguntei, Felipe, o que tá acontecendo? Aí ele, não, tá costurando. Aí, beleza, a gente ficou tirando foto ali naquele momento, fazendo vídeos e tal, gravando, enquanto ela tava costurando. E continuou demorando. Eu falei, e aí, Felipe, como que tá? Ele, tá terminando já. E antes disso,
voltando um pouquinho, novamente uma moça lá perguntou pro staff, né? Perguntou pro staff assim, eu posso suturar? Aí ele, pode sim. Novamente, voltei em Grace. Falei, olha, tem uma interna, residente aqui querendo participar. Aí eu bem preocupada, assim. Ai, vai deixar uma estudante, né? Me suturar. Pensei no Mark Sloan, assim, tipo, não, eu quero um residente me suturando. Mas enfim, deu tudo certo. Aí ela foi, até o Felipe brincou com essa moça falando assim, parece Grey's Anatomy e tal. Aí ela, isso tá vendo a estrutura? Eu tô caprichando aqui na estrutura. Você aprova e tal? E não, tá ótimo, tá perfeito. Mas daí terminou de suturar. Aí uma pediatra, eu acho, chamou o Felipe pra levar a Gael pro berçário, né? Pra eles fazerem os primeiros exames lá. E aí eles terminaram de me limpar e me deixou com a enfermeira, eu acho que era enfermeira. Aí a enfermeira super tranquila, nossa gente, assim, conversou comigo, me deixou mais tranquila, eu tava muito nervosa, foi uma coisa muito rápida. Eu tinha pedido pra Deus que fosse uma coisa rápida, pra eu não ficar com medo. Porque quanto mais tempo demora, mais você fica inseguro, e tudo foi muito rápido. Então assim, eu cheguei 9 horas, 10h15 já tava acabando, então tipo, muito rápido, tudo muito rápido. Mas mesmo assim, quando acabou, eu ainda tava meio com medo, né, assim, meio assustada com tudo tava acontecendo ali. E aí, mas essa enfermeira me limpou e tal, me colocou em outra maca, né, pra me levar pra uma outra sala, não era enfermaria ainda, era uma sala pós a cirurgia, né, que você tem que ficar lá mais ou menos, eu acho que uma hora e pouco, pra ver se a anestesia passa e tal. E eu fiquei lá. Ela foi bem tranquila comigo, foi me levando. Aí ela foi e chamou o Felipe, para Felipe ver onde eu estava. Enquanto eu estava lá nesse lugar, né, onde passa a anestesia, Felipe voltou pro berçário, para ele ficar lá olhando o Gael. Enquanto isso, minhas pernas começaram a voltar ao normal e tal. Quando terminou, passou uma hora e tal, eu fui pra enfermaria. Chegando lá no quarto lá da enfermaria, as enfermeiras vieram pra fazer os procedimentos que tinha que fazer, sabe? Em mim. E aí, que são tirar a temperatura, medir pressão, essas coisas todas, né? Pra ver se tava tudo ok comigo. Só que, quando ela mediu minha pressão, a minha temperatura tava lá embaixo. Eu tava suando muito. Eu não tava sentindo frio, mas eu tava sentindo calor, na verdade, e transpirando muito. E aí, quando ela mediu a minha temperatura tava 34 graus. Aí elas ficaram meio assustadas, não tá sentindo frio? Não. Aí eu falei, na verdade, pode tirar tava tipo um cobre-leito, assim, em cima de mim, bem fininho. Ela, não. Aí ela colocou uma coberta em cima de mim e tentaram me aquecer ali. Foi uma correria lá das enfermeiras. Elas colocou um medicamento quente, vai esquentar um pouco, mas é pra te aquecer. Daqui a pouco a gente volta. Aí elas saíram, passou uns minutinhos, elas voltaram de novo, tornaram a medir minha temperatura, e minha temperatura tinha aumentado um pouquinho, 34,6 mais ou menos, aí ela tá aumentando. Gente, tive que ter uma pausa aqui, pegar o meu baby. Então vamos lá. O que acontece? Ela colocou medicamento quente em mim e tal, aí aumentou um pouquinho a temperatura, né? Foi pra 34,6. Só que não era o suficiente, né? A temperatura ainda estava muito baixa. Aí elas ficaram, algumas esperaram mais um pouquinho e tal. Só que quando elas voltaram, a temperatura caiu de novo. Aí elas ficaram esperando e tal, meio preocupadas assim, mas tinha que esperar, não tinha muito o que fazer, esperar minha temperatura voltar ao normal. Aí elas tentaram me aquecer o máximo que elas puderam e aguardaram. E aí sim, a temperatura foi voltando aos pouquinhos, foi um momento meio de tensão ali, mas no final deu certo, a temperatura voltou ao normal, eu fiquei tranquila.
Mas as enfermeiras toda hora iam lá, medir a temperatura pra ver se tava tudo certo, se não tava descendo de novo, não tava caindo. E aí ficou tudo certinho. Então, assim, no geral, o hospital, gente, é maravilhoso. Eu não tenho nada que reclamar. A equipe médica foi, assim, foi incrível. Não tenho nada mesmo pra falar deles. Só agradecer toda a equipe médica, toda a enfermaria. Então, assim, eles foram maravilhosos comigo. Então, se eu fosse novamente ter um bebê, eu ia escolher o Otaviano Neves, porque foi uma escolha sábia a minha. Então, assim, foi muito bom. E no final, né, quando acaba da alta e tal, eles dão um brinde pra gente. Eu deixei o brinde aqui, que é esse kit aqui de fraldas. Aí dá esse pacote de fralda aqui, deixa eu ver quanto que vem. São P's, vem 4 fraldas. 4 fraldas P's. E vem esse potinho aqui também. E nesse potinho aqui vem um sabonete líquido de recém-nascido. Vem toalha umedecida. Sabonete líquido também, da Johnson & Johnson. E aqui hidratante, 2 hidratantes. E nesse potinho aqui, que é bem legal, dá pra usar, porque ele é bem resistente. Vem com essa tampinha aqui da Johnson. E é isso, pessoal. Esse foi o relato do meu parto. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma experiência muito louca. Eu fiquei com medo, depois fiquei loucona. Mentira. Então foi uma experiência muito diferente do que eu vivi, que eu já tinha vivido na minha vida, assim. Principalmente que eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, então foi uma experiência bem diferente. Mas que deu tudo certo, Deus estava presente, eu vi todo o cuidado dele comigo, com o Gael, com o Felipe, então foi ótimo, eu só tenho que agradecer. Então é isso, fiquem com Deus, um grande beijo.